E nesse vídeo eu vou falar como você pode aumentar, duplicar, triplicar, quadriplicar o seu faturamento somente aplicando alguns conhecimentos da Disney, do mundo encantado da Disney. E vão ser 5 passos que eu tenho certeza que você vai aplicar, principalmente o 4º passo. Em questão de dias, semanas, você vai dobrar, triplicar e aumentar os seus lucros, como eu fiz com a minha empresa. Então vamos pro vídeo. Eu sou Marcos Oliveira, eu fundei uma escola de artistas chamada ClipTube. É uma experiência incrível, nós gravamos clipes, a minha promessa é desenvolver as habilidades do futuro nas crianças através da música, do teatro, da dança. Tudo isso eu consegui criar de uma forma mágica, com maestria, estudando e me apaixonando pela Disney. E tem uma história muito engraçada do Walt Disney, que ele fala que em 1955, ele prestes a abrir, inaugurar a Disneylândia, ou Disney World, tinha uma parte que estava sem gramado e já estava muito em cima, não dava mais para resolver aquilo. O que ele fez? Ele pegou uma areia fininha, que era o mais viável naquele momento, e espalhou para cobrir, né, o chãozão, o cimentão, para cobrir ele espalhou areia. E ele batizou, deu o nome de Disneylândia em Marte. Ou seja, em pouco tempo ele ressignificou, ele criou uma nova solução, um novo nome, uma nova experiência. Claro, o Walt Disney ele era muito preocupado com a experiência que o cliente ia viver, e isso realmente você também tem que se preocupar com a experiência com o seu produto ou o seu serviço que o cliente vai viver. Então ele ressignificou em pouco tempo, criou uma solução criativa e fez uma inauguração de muito sucesso. E eu comecei com a minha escola a fazer justamente isso. Quem é empreendedor sabe que a gente planeja, mas na hora da execução nem tudo vai como a gente planejou, nem tudo sai como a gente imaginou. E a gente realmente tem que se adaptar. E essa história do Walt Disney diz justamente isso. Seja criativo, se abra para as possibilidades. Às vezes um problema ele pode se transformar numa solução ou até mesmo num diferencial competitivo que a sua empresa vai usar pelo resto da vida. Então agora, sem mais delongas, eu vou para as 5 dicas que eu uso, que eu descobri, inclusive lendo o livro que eu já vou deixar para você como uma leitura obrigatória, que é O Jeito Disney de Encantar os Seus Clientes. Tem muitos segredos, muitos códigos dentro desse livro que você pode pegar, claro, digerir e aplicar no seu negócio. Então vamos lá, dica número 1. Entenda e supere as expectativas do seu cliente. Isso é comunicação. Se você entender as necessidades, os desejos e as dores do seu cliente, você já está aqui no caminho certo. Mas quando você for entregar o seu produto ou o seu serviço, se você tiver um over delivery, ou seja, uma entrega adicional, se você entregar mais do que o seu cliente está esperando, aí sim é o grande segredo, aí sim é onde você transforma os seus clientes em fãs. Vou dar um exemplo. Se você tem um restaurante, uma pizzaria e o cliente fez um pedido de uma pizza, você entrega um bombom a mais, uma mensagem, às vezes uma mensagem escrita à mão, esse é o over delivery. O cliente na hora ele se sente abraçado, ele sente o cuidado, o carinho que a sua empresa tem por ele. E algumas pessoas já me desafiaram falando assim, não, porque eu sou personal trainer. Cara, entrega 10 minutos a mais de um alongamento. Não, porque eu sou psicólogo. Entrega um questionário, alguma coisa que ele sinta, que ele fala, nossa, ele me fez a consulta e ele entregou um questionário para eu descobrir qual é o meu perfil comportamental. Então tem diversas maneiras, eu diria em todos os nichos, tem maneiras de você entregar a mais, de você fazer o over delivery. Então anota sobre over delivery quando você estiver criando o seu produto ou o seu serviço. Sempre entregue a mais, sempre supere a expectativa dos seus clientes. Dica número 2, coloque o seu cliente no centro. Parece básico, mas muita gente na hora do campo de batalha, na hora que vai aplicar, que vai executar uma estratégia, esquece do cliente e pensa no seu produto. Parece que cria um carinho, quase que um filho
por aquela empresa, por aquele produto, por aquele serviço, que esquece do principal, que é quem vai usar. E depois de usar, pode indicar, ou seja, quando você usa um produto e indica, quer dizer que você se transformou em um fã, quer dizer que aquele produto ele fez a diferença na sua vida ou na vida do cliente e aquilo fez ele indicar. Então, se você colocar o cliente no centro, se você imaginar a experiência desde a hora que ele entra na sua loja até o final, até depois, quando você manda uma mensagem de aniversário, por exemplo, isso é pensar, botar o cliente no centro. É a experiência, é a cadeira que ele senta, é como ele abre o seu aplicativo, ou como ele abre o seu curso online, como é que ele reage, tem gamificações, como é que funciona a experiência completa do seu cliente. Ele se sente realmente transformado? Ele se sente realmente feliz quando ele tem contato com a sua marca? Então, coloque sempre o cliente no centro. Ele é a sua principal preocupação. Dica número 3, crie um ambiente, seja ele físico ou seja ele digital, mas um ambiente mágico. O digital é quando você tem um curso online, quando a pessoa entrou, ela acessou o seu ambiente, tem que ser mágico, tem que ter design, tem que ser bonito, tem que ter qualidade, você tem que se preocupar com tudo, inclusive materiais PDF, no caso do curso online, você tem que se preocupar com tudo que tem dentro daquele ambiente digital. No caso do ambiente físico, é muito mais. É desde a hora que o seu cliente entrou no estabelecimento, ele sentiu o cheiro do seu... Ah, mas eu trabalho em academia. Sim, se preocupe em jogar um cheirinho para quando o seu cliente entrar no seu estabelecimento, na sua academia, ele sentir aquele cheiro e ter uma associação positiva. E não aquele cheiro lá de suor, todo mundo, sabe, CC, não pode. Então, todo o ambiente, todo um estabelecimento comercial, ele tem que fazer uma neuroassociação pelo cheiro. Então, se preocupe com um cheirinho. Outra coisa, música. Música é muito bom. Se você puder, às vezes é um hospital, um ambiente, uma clínica que não permite ter uma música, mas se permitir, coloque uma música ambiente, que aquilo faça o seu cliente relaxar, se sentir bem. Esses arquétipos, essa simbologia, essas neuroassociações são muito importantes para trazer recordação, para o seu cliente se lembrar daquilo como uma experiência positiva, para ele ter, sabe, aquela lembrança. Sabe quando você vai na casa da sua avó e você sente aquele cheirinho de feijão gostoso e tudo mais? É justamente, às vezes você sente num restaurante um cheiro de feijão, você se lembra da sua avó. Então é essa associação positiva que você tem que gerar no seu produto ou no seu serviço. E mais uma vez eu reforço, você vai ter que pensar, você vai ter que se esforçar. Se for um restaurante é mais fácil fazer uma neuroassociação pelo cheiro, mas o dono do restaurante ele também tem que fazer coisas visuais, a decoração que ele vai usar, a cadeira, a experiência de conforto. Então tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente vai oferecer um serviço ou um produto. Ou seja, o ambiente ele tem que estar ali, ó, correndo junto com a gente, correndo junto com o nosso produto e ajudando o nosso produto a ser melhor, a ser lembrado, a ser bem visto pelo nosso cliente. Dica número 4, oferecer um serviço personalizado. Fugir daquele negócio do mais do mesmo. Ah, mas eu tenho uma coisa que é um commodity. Não existe commodity. Existem pessoas que não são criativas. Se você não fizer nada, é claro que vai surgir das trevas aí um commodity. Mas se você trouxer um elemento a mais, que seja o uniforme das pessoas que trabalham contigo, que seja um discurso, uma comunicação, um script de fala, de recepção, isso já muda tudo. Brindes, programas de fidelização. Quando você pensa, quando você é criativo e traz isso para o seu negócio, para o seu produto ou para o seu serviço, você já foge daquele mar de tubarão, que aquele mar vermelho, aquele oceano vermelho, você já foge disso e começa realmente a nadar de braçada no oceano azul. E é isso que toda empresa quer, que o seu produto seja reconhecido, que seja indicado, mas para isso a gente precisa personalizar. E é muito fácil personalizar, é muito fácil. Para mim, pelo menos é muito fácil, porque realmente eu me considero uma pessoa muito criativa. Mas eu digo para você, combine coisas. Se você tem um posto de gasolina, o caso mais clássico, que é um posto de gasolina,
troca o uniforme dos seus colaboradores, entrega um brinde, cria um programa de fidelização. Só de você fazer isso, você já está fugindo do Oceano Vermelho, daquele mar de tubarões, e já está começando a nadar no Oceano Azul. Então essa é uma dica muito importante. Não se esquece, bota no papel, porque ideias elas voam que nem as nuvens. Então, bota no papel e começa a evoluir, experimentar, ver como o seu cliente reage àquelas mudanças. E uma dica de ouro, se você quer personalizar o seu produto, essa dica aí é para você anotar e ler todo dia de manhã. É o quê? Pergunta para o seu cliente. Pergunta o que ele quer receber. Muitas vezes eu cometi um erro grave de o quê? Falar, cara, eu tenho uma escola e eu quero fornecer um clipe para aquela criança cantar, mas na verdade ela não queria o clipe, ela queria um desconto, ela queria pagar menos na mensalidade, ela queria indicar uma pessoa e ganhar uma mensalidade grátis, por exemplo. Então, quando a gente fez uma pesquisa, a gente começou a entender quem era o nosso público. A gente já sorteou, por exemplo, tablets e as pessoas não queriam, elas preferiam desconto. Essas pessoas, esse meu público, preferiu desconto. Às vezes você pode sortear um tablet e a pessoa gostar. Vai de cada público, vai de cada nicho. Então, anota. Pergunta para o seu cliente. Dica número 5. Valorize a comunicação com a sua equipe. Você precisa se lembrar que a sua equipe, os seus funcionários, eles são o dono da empresa quando o dono não pode estar lá. Claro, quando o dono consegue fazer um treinamento bom, tem uma boa comunicação e consegue criar uma cultura. Por exemplo, na minha escola, no ClipTube, a gente tem uma cultura que é raiz, é enraizada, que é o seguinte: quando chega a sua mãe, geralmente chega uma mãe com uma criança, é uma escola para crianças, a gente cumprimenta primeiro a criança ao invés da mãe e depois a mãe. Olá, minha princesa, tudo bom com você? Sempre sorrindo, sempre com muita entusiasmo para aquelas crianças se sentir à vontade, se sentir abraçada. E depois, tudo bom, Paula? Sempre chamando pelo nome. Sempre chamando pelo nome. Olá, Rafaela, minha princesa, tudo bem com você? Depois você olha para a mãe. Olá, Paula. Olá, mamãe Paula, tudo jóia? Sejam bem-vindas ao ClipTube. E lembrando, aí já entrou, já sentiu o cheiro de chiclete, que a gente tem um cheirinho aqui especial de chiclete. Já tem uma música tocando, que é um clipe. E aí você fala, ó, você é a próxima a gravar, hein? Espero que você seja a próxima a gravar o seu clipe. Então tudo isso envolve, encanta e faz o seu cliente, essa criança, essa mãe, ter uma experiência inesquecível. Uma primeira impressão, como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. E essa criança, essa mãe vai ter uma impressão inesquecível. Ela vai ter uma experiência, uma vivência que por poucas horas ou por uma hora e meia, mas que vai ser inesquecível e que vai ficar guardada na lembrança. E para fechar esse vídeo, eu sempre reforço que os empresários, os empreendedores, eles precisam se preocupar com essa parte da sua marca, desse branding, desse fortalecimento. Porque quando você transforma um cliente em fã, quando você dá um tratamento, você cria uma experiência incrível e essa pessoa se apaixona pela marca, além dela indicar para outras pessoas que isso é o melhor marketing que tem, é o mais barato, você fideliza. Essa pessoa aumenta o tempo de permanência, o famoso LTV, aumenta o tanto de tempo que essa pessoa vai ficar pagando para você mensalmente. Então isso é incrível. E eu sou um cara realmente assim que me preocupo muito, muito em fazer eventos para conectar as pessoas, em brindes, em desafios, porque isso vai gerando aquela descarga de dopamina no seu cliente, ele vai literalmente viciando na sua marca, viciando em você. Então não esquece, não deixa de se preocupar com essa parte da sua marca, de como os clientes estão percebendo a sua marca. Lembre-se que isso vai refletir diretamente no lucro e por longos e longos anos. Vão ser só pessoas saindo e indicando. Claro, existe um fim. As crianças, por exemplo, na minha escola, elas crescem, elas saem, mas elas indicam para crianças mais novas, para outras mamães, e nisso vai virando um ciclo, vai gerando um ciclo de clientes e fãs e uma roda girando sem você precisar gastar muito com patrocinados no Facebook ou no Google. Enfim, então é muito importante você se preocupar e fazer a sua marca crescer. Dedicar realmente um tempo para fortalecer a sua marca, a sua empresa. Isso com certeza vai dar trabalho, claro, ninguém está aqui para coisas fáceis, mas vai valer muito
a pena. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, que ele fez a diferença na sua empresa, ou ele vai fazer a diferença na sua empresa e ele vai mandar para outras pessoas também. Se inscreve aqui no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo, porque realmente eu estou me dedicando muito para trazer conteúdos de comunicação que vão integrar, que vão facilitar a sua comunicação, vão facilitar a sua comunicação com a sua equipe, que vai facilitar a sua comunicação com o seu cliente e, consequentemente, vai te fazer ganhar muito mais dinheiro, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.